O YouTube realmente se tornou o fator multiplicador do conhecimento na nossa época. O profeta Daniel, no seu capítulo 12, versículo 4, diz que no fim dos tempos a ciência se multiplicaria. Com a chegada da internet no Brasil em 1988, a gente experimentou uma expansão do conhecimento como a gente nunca tinha visto antes. Antigamente, na Idade Média, uma pessoa levava uma vida para aprender o que hoje uma pessoa pode aprender no período de 6 meses a 1 ano. É impressionante como o saber realmente se multiplicou. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, nós temos: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras deste livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O termo grego para ciência, que aparece nesse versículo, é gnosis. Gnosis significa literalmente conhecimento, ciência, inteligência. Fala da capacidade que nós temos de entender as coisas da religião e não somente as coisas do nosso plano, mas também aquele conhecimento metafísico, aquele conhecimento que vai além do físico, aquele conhecimento espiritual, e engloba também o conhecimento que nós podemos ter de Deus. O termo grego gnosis, que aparece aqui nesse texto de Daniel, ele é interessante porque ele não fala só a respeito do conhecimento humano que pode ser adquirido, pode ser aprendido, mas ele fala também do conhecimento divino revelado à humanidade. E olha que antigamente, se a gente quisesse aprender alguma coisa sobre Deus, a gente tinha que ir na igreja, a gente tinha que ir num lugar específico, na casa de Deus, para aprender. E o mais interessante é que nem todo mundo na Idade Média, antes da Idade Média, sabia ler, por exemplo, e os especialistas da Bíblia eram poucos, né? Mas hoje em dia o saber se multiplicou de uma maneira que todo mundo hoje pode ter acesso não só ao conhecimento humano, mas também ao conhecimento de Deus revelado nas suas escrituras. Os peritos e os especialistas da Bíblia antigamente era uma coisa difícil de se encontrar, né? Porque o conhecimento custava caro e o conhecimento estava nas mãos de poucas pessoas. No caso da Idade Média e anterior, por exemplo, o conhecimento estava na mão do clero da igreja, né? Dos líderes da igreja. Hoje em dia, com essa multiplicação do conhecimento, o conhecimento se espalhou pela humanidade. E o YouTube e o Google são, na minha opinião, os responsáveis por essa multiplicação do conhecimento de que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel disse que essa nossa época seria caracterizada por correria, né, por busca de conhecimento e pela expansão do conhecimento. E nós nunca tivemos uma época em que o conhecimento flui com tanta facilidade como agora. Se você é da minha idade, por exemplo, você é da época das bibliotecas, né? A nossa geração hoje, a geração Z, a geração da internet, a geração do YouTube e tal, a geração do Instagram, do Facebook, essa geração nem sabe o que é biblioteca física. Aqui atrás de mim, por exemplo, eu tenho alguns livros físicos, os livros que eu gosto mais, né? Inclusive eu já escrevi 2 e eu não tenho nenhum dos meus físicos, né? Mas é porque faltou dinheiro para mandar publicar, né? Mas então, a geração de agora, ela não conhece isso aqui, não sabe o que era aquela coisa grande, imensa, aquele salão grandioso, carregado de livros, onde a gente ia fazer pesquisa na época que a gente estudava. Hoje não, hoje a gente tem um celular aqui, a biblioteca nossa é esse celular aqui. O que cabia numa biblioteca imensa antigamente, hoje cabe numa partezinha da memória desse celular. Então aquilo que era aquele salão gigantesco, aquela biblioteca física carregada de livros, hoje a gente tem na palma da mão, graças à internet. E isso fez com que esse conhecimento, a internet fez com que esse conhecimento pudesse chegar a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet. E hoje a gente pode aprender coisas não somente do nosso idioma, mas ficou fácil demais, meu Deus do céu, porque hoje você pode consultar num livro escrito em outro idioma. O próprio Google traduz para você, a inteligência artificial traduz o livro para você, o Google até fala para a gente a pronúncia daquela palavra do outro idioma, ou daquela frase do outro idioma que a gente não sabe. Então, uma coisa extraordinária está acontecendo na nossa época. A ciência está se multiplicando.
todos nós estamos maravilhados com a inteligência artificial. Essa inteligência que surgiu na nossa época a pretexto de conforto. A inteligência artificial surgiu para ajudar e ela está nos ajudando. Mas vai chegar um momento, eu tenho para mim, né, embora esse pensamento seja um pouco caótico, catastrófico, mas é assim mesmo. Se você já assistiu filmes pós-apocalípticos, você sabe, você já viu que todo mundo pensa nesse sentido, que a inteligência artificial vai dominar o mundo e vai sujeitar a humanidade. Eu tenho para mim, é assunto para um outro vídeo, para um outro tema, mas a inteligência artificial será a onisciência do anticristo. Porque o diabo não é onisciente. O diabo também, como nós, sabe uma coisa de cada vez. Deus é o único que sabe tudo de uma vez. Quer saber sobre a onisciência de Deus? Assista essa série muito interessante que eu terminei de gravar, inclusive, essa semana. Você vai entender como que Deus conhece todas as coisas de uma vez. E nós não. Nosso conhecimento é fragmentado. A gente vai acrescentando. Os demônios, os anjos também não são oniscientes. Então, o diabo, para ele controlar toda a humanidade, ele vai precisar de uma ferramenta poderosa que possa simular um conhecimento onisciente para ele. E com certeza a inteligência artificial vai fazer isso. Daniel, então, no versículo 4 do capítulo 12 do seu livro, falou sobre gnoses. Um termo que significa conhecimento, inteligência, entendimento, significa o conhecimento geral que a humanidade tem atingido, tem alcançado, e significa também o conhecimento geral da religião. Gnosis representa o conhecimento dos mais evoluídos, dos mais avançados, dos gnostes, os peritos, né? Aqueles reais conhecedores de alguma coisa. Então, Daniel profetizou que no tempo do fim a ciência se multiplicaria. E eu acho muito interessante a precisão da profecia, a precisão da palavra profética. Daniel deixa claro para nós aqui em que tempo é que esse conhecimento se multiplicaria. Lá está dito assim, ó: tu, porém, Daniel, cerra as palavras desse livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O versículo está dizendo, então, que no tempo do fim a ciência se multiplicaria. Então é muito interessante a gente ver que na nossa época a ciência se multiplicou. A partir da década de 80, 90, com o advento da internet, a ciência se multiplicou. Na minha opinião, então, essa profecia se cumpriu nessa época. A ciência se multiplicou. O que implica dizer, então, que o tempo do fim é essa época em que nós estamos vivendo. Porque o profeta disse que no tempo do fim a ciência se multiplicaria. E ela começou a se multiplicar na nossa época. Nunca nós tivemos a possibilidade de conhecer como nós conhecemos hoje. Nunca nós tivemos tantos peritos como nós temos hoje. Nunca as pessoas tiveram a oportunidade de aprender e aprender com tanta profundidade quanto conseguem, quanto podem aprender hoje em dia. Olha, eu estou aqui no estúdio do Maná de hoje, aqui na minha casa. É um espaço que eu tenho reservado aqui para trabalhar para vocês e eu consigo aprender aqui nesse espaço. A partir desse espaço, a partir desse lugar, aqui na minha casa, em São Paulo, eu consigo acessar o conhecimento de várias culturas no mundo. E eu consigo traduzir as coisas que eu entendo e entregar para vocês um conhecimento sólido, um conhecimento verdadeiro e real. Gnosis, do grego. Então, realmente, nós estamos vivendo essa época da qual profetizou o profeta Daniel. O período da multiplicação da ciência. E o fator multiplicador dessa ciência é o YouTube. Então, olha que ferramenta extraordinária nós temos na nossa época. Vamos aproveitá-la, né, para expandir e compartilhar o conhecimento. É isso por hoje, então. Se você gostou do que você ouviu aqui, compartilhe com alguém. É importante compartilhar conhecimento. Nós estamos na época do saber, né? Nós estamos na era do clique. Um clique e o conhecimento chega para nós. Então, dê um clique e compartilhe esse conhecimento com alguém que você gosta, com alguém da sua igreja, da sua escola, do seu trabalho. Assim você ajuda o nosso canal e com certeza vai ajudar essa pessoa também, fazendo ela entender isso que nós falamos aqui no vídeo de hoje. Fique com Deus então e até o nosso próximo vídeo.